No início do segundo capítulo, vemos o apartamento de Jae-kyung, que fica em um edifício enorme. Ao vê-lo, os olhos de Kim-dan ficam bumper, arregalados de choque, pois ele nunca tinha visto um prédio tão grande. Ele entra no prédio, pega o elevador e aperta o número do andar. Em poucos segundos, o elevador para no andar correto. Ele caminha em direção ao quarto, mas fica surpreso ao ver a porta aberta e barulhos vindo de lá de dentro. Ele se pergunta o que está acontecendo. Ele espia para ver o que há e vê Jae-kyung dando uma bronca em um rapaz e mandando-o ir embora, mas o rapaz se recusa a sair. Kim-dan fica confuso. Jae-kyung manda o rapaz sair novamente, mas ele ignora. Aproxima-se e diz com voz sedutora: Jae-kyung, por que você está me afastando? Você sabe que somos perfeitos um para o outro, então por que faz isso? Jae-kyung não se importa e diz rudemente: Pare de me tocar e suma daqui. O rapaz fica furioso. Vendo tudo, Kim-dan pensa: o Sr. Ju gosta de rapazes? Não, eu não deveria estar vendo isso. O melhor é eu ir embora. Jae-kyung nota e diz: O que está fazendo aí? Entre logo. Kim-dan entra sem jeito. O outro rapaz começa a falar mal de Kim-dan. Jae-kyung reage: Por que fala como se tivéssemos um relacionamento? Nós não namoramos. Você apenas supria minhas necessidades, nada mais. O rapaz fica furioso e antes de ir embora diz: É você quem precisa disso. Você nem consegue lutar sem fazer essas coisas. Eu espero que você perca a luta de amanhã. Furioso, Jae-kyung agarra a cabeça do rapaz e a bate contra a parede. Kim-dan fica aterrorizado. Jae-kyung diz com raiva: Sua boca está falando demais. Se minha luta de amanhã for ruim, não importa onde se esconda, eu te acharei e te matarei. Ele joga dinheiro no rapaz e manda-o ir embora. O rapaz foge. Kim-dan está tremendo de medo, temendo que Jae-kyung faça o mesmo com ele. Jae-kyung não diz nada e o leva para o quarto. O quarto estava uma bagunça. Jae-kyung diz que ele pode entrar. Kim-dan pensa: O Sr. Ju realmente precisa disso antes de lutar? Bem, farei meu trabalho e irei embora. Ele diz ao Sr. Ju: Farei como na última sessão. Você teve algum problema depois da última vez? Jae-kyung diz que não. Kim-dan prepara tudo. Como a luta é amanhã, você precisa relaxar. Vou usar algumas fragrâncias hoje para que você se sinta bem. Jae-kyung não ouve. Ele apenas observa Kim-dan fixamente. Kim-dan pede para ele deitar e começa a massagem. Jae-kyung diz: A verdade é que eu preciso ser íntimo antes de uma luta. Você não acha isso estranho? Tenho pouco tempo para treinar e ainda pago rapazes para isso. Bem bizarro, não é? Kim-dan pensa que sim, mas mente. Não, não é nada disso. Jae-kyung continua: Eu tenho um azar, preciso de intimidade para ser satisfeito e vencer. É uma rotina obrigatória para mim. Kim-dan diz que entende, mas pensa por que ele está contando isso. Jae-kyung segura as mãos dele. Parece que você não entendeu. Por que te chamei tão tarde? Por que expulsei o outro e te trouxe aqui? Quem paga $5.000 apenas para um terapeuta? Sou apenas seu terapeuta. Vou agir como se não tivesse ouvido nada. Jae-kyung responde: Parece que não precisa dos $5.000. Se não quer, vá embora. Não preciso de massagem. Preciso de intimidade. Kim-dan se sente mal, mas lembra que precisa pagar suas dívidas. Ele precisa desesperadamente desse dinheiro. Chorando, ele segura o roupão de Jae-kyung. Farei apenas uma vez. Mas você tem que me dar os $5.000. Jae-kyung concorda. Tudo bem, eu te darei o dinheiro. A partir de agora, haverá algumas cenas onde mostrarei apenas fotos dos personagens, pois não posso mostrar Temo as cenas originais. Você já deve imaginar o motivo. Então, sem demora, vamos começar o vídeo. A cena começa com Kim-dan dizendo: Você tem que cumprir sua promessa e me dar os $5.000. Jae-kyung responde: Claro, eu te darei. Mas me diga, você já fez isso com outro homem antes? Kim-dan fica confuso, sem saber o que responder e pergunta: Eu realmente preciso te contar isso? Jae-kyung diz: Na verdade, não importa. Mas já que você decidiu... Ele começa a se aproximar. Kim-dan recua, tropeça na cama e cai. Jae-kyung pergunta novamente: Você tem experiência ou não? Kim-dan pensa que é melhor dizer que sim e confirma. Jae-kyung levanta a camiseta de Dan e diz: Então não preciso ser gentil com você. Kim-dan se assusta e tenta se soltar. Por favor, senhor, espere. Acabei de vir direto do trabalho no restaurante. Pelo menos me deixe tomar um banho primeiro. Jae-kyung aceita. Rápido. Debaixo do chuveiro, Kim-dan chora e se pergunta:
se o que está fazendo é certo ou se deveria recusar. Mas ele lembra de como Jae-kyung bateu naquele rapaz e teme que aconteça o mesmo com ele. Ele está muito angustiado. Jae-kyung entra e diz: "O que faz aí há horas?" Sem esperar resposta, ele o arrasta pelo braço até o quarto e o joga na cama. Kim-dan, ainda molhado, sente frio, mas Jae-kyung não se importa. Ele agarra as pernas de Dan e avisa: "Fique parado ou eu vou quebrá-las." Ele começa a preparar Kim-dan para a penetração. Dan está aterrorizado. Ele mentiu sobre ter experiência. Na verdade, esta é a sua primeira vez. Ele entra em pânico e diz: "Espere, acho que não consigo fazer isso." "Não tem como você caber dentro de mim." Jae-kyung fica furioso. "Você acha que isso é uma piada? Depois de chegar até aqui, diz que não vai fazer? Está desperdiçando." "Meu tempo como aquele outro? Não espere voltar inteiro para casa." Kim-dan treme de medo. "Mas você não acha que isso é impossível?" Jae-kyung responde: "Então prepare-se você mesmo. Esta é a sua última chance, não haverá outra. Se acha demais para você, pode ir embora agora." Kim-dan hesita, mas lembra que precisa desesperadamente do dinheiro. Ele começa a tentar se preparar sozinho, sentindo-se humilhado. Jae-kyung, perdendo o controle ao vê-lo, puxa Dan para o seu colo. Ele mesmo começa a prepará-lo. Dan está morrendo de vergonha. Ele pede para Jae-kyung parar, mas ele o ignora completamente. Jae-kyung o posiciona e começa a entrar. Dan entra em agonia. Como é sua primeira vez, a dor é insuportável. Ele implora para parar, mas Jae-kyung fica ainda mais irritado. Ele pressiona a cabeça de Dan contra o travesseiro e diz: "Cale a boca, eu mal comecei ainda." Jae-kyung e Kim-dan estão íntimos. Kim-dan é quem mais sente dor, mas Jae-kyung não parece notar o seu sofrimento. Ele está focado apenas em sua própria satisfação. Kim-dan implora para ele parar, pois não suporta a dor, mas Jae-kyung não ouve. A sessão dura muito tempo e a noite inteira se passa assim. No dia seguinte, Jae-kyung acorda, toma banho e se prepara. Ele vai para a cozinha beber leite e, ao voltar para o quarto, vê que Kim-dan já foi embora. Um sorriso surge no rosto de Jae-kyung. Ele pensa: "Isso foi bom, foi bem divertido." A cena muda. Jae-kyung venceu sua luta e toda a equipe está radiante, inclusive o treinador. O treinador o elogia: "Você foi incrível, que luta espetacular. Você fez algo especial, pois sua performance estava em outro nível hoje." Jae-kyung lembra do rosto de Kim-dan e diz: "Sim, tentei algo novo." Ele pensa: "Finalmente encontrei o que procurava. Tentei várias pessoas, mas nenhuma me fez performar tão bem quanto hoje." Ele diz ao treinador: "Eu quero o Kim-dan como meu fisioterapeuta particular." O treinador fica feliz. "Sempre trouxemos os melhores, mas você nunca gostou. Vou ligar para ele agora mesmo." A cena corta para a academia. Jae-kyung está treinando, mas parece furioso. Todos notam seu mau humor. As pessoas cochicham: "O que houve? Ele ganhou a luta, mas está bravo." Ele não para de olhar o celular. Ele vê quantas vezes ligou para Dan, mas Kim-dan não atendeu nenhuma vez. Isso o deixa possesso de raiva. Ele pergunta ao treinador se Dan ligou. O treinador diz que não. "Mandei o contrato, ele viu a mensagem, mas não respondeu ainda." Jae-kyung pergunta: "Tem certeza que ele recebeu? Já faz uma semana." O treinador diz que a oferta é ótima e que ele deve aceitar em breve. Jae-kyung reclama da espera. O treinador sugere: "Talvez ele não queira vir. Ou talvez algo na última vez o tenha incomodado. Talvez ele tenha nos bloqueado." Jae-kyung fica chocado e furioso. "Como alguém ousa me bloquear?" Outro homem diz para ele esquecer isso. Jae-kyung dá um soco violento no saco de pancadas. "Como ele teve coragem de me bloquear?" A cena muda para a casa de Kim-dan. Ele está deitado e o celular toca. É Ji-kyung. Ele desliga e pensa: "Faz dias e ele ainda me liga." Aquela noite foi um pesadelo. Ele trata as pessoas como brinquedos. "Estou com raiva de mim mesmo por ter sido tão idiota." Ele se levanta. "Descansei bastante por causa da dor, mas preciso trabalhar. Tenho que esquecer esse pesadelo. Não tenho tempo nem dinheiro para perder." Dan vai ao hospital visitar sua avó. Eles ficam felizes em se ver. Ela pergunta se ele comeu, ele diz que comerá depois. Ele traz algo que ela gostava na infância e eles conversam carinhosamente. Depois, Kim-dan fala com o médico. As notícias não são boas. A condição dela piorou, o câncer avançou. O tratamento atual não basta. Dan fica arrasado. A médica menciona um novo remédio aprovado. Pode funcionar, mas é muito caro. 2 ou 3 vezes mais que o atual.
Dan pergunta o que acontece se não usarem o remédio. Infelizmente, se ela não tomar, não há mais nada que possamos fazer. Dan sai e senta sozinho, desesperado. Ele quer salvar sua avó. Ela o criou com tanto esforço e agora ele se sente impotente. O celular toca de novo. É Jae-kyung. Ele não atende. Do outro lado, Jae-kyung joga o telefone com raiva por ser ignorado. Por que ele não atende? De repente, a campainha toca. É Kim-dan, parado à porta com lágrimas nos olhos. Ele fica muito feliz, o convida para entrar e diz: "Não achei que viria. Te liguei 1000 vezes e você não atendeu. O que passou pela sua cabecinha? Para te trazer até a minha porta?" Kim-dan pergunta se o trabalho oferecido será apenas como fisioterapeuta. Jae-kyung responde: "Não, claro que não." Kim-dan começa a suar frio. Jae-kyung explica: "Você fará massagens após os treinos. Mas também terá que ser íntimo comigo antes de cada luta para lidar com meu azar." Kim-dan pergunta por que ele o escolheu entre todos. Jae-kyung diz: "Preciso de alguém que me satisfaça plenamente. Com você, eu fico satisfeito. E meu desempenho melhora muito. Você é a melhor escolha. Mais alguma dúvida?" Kim-dan diz: "Eu quero dinheiro, mas quero mais do que você ofereceu antes." Ele lembra da conversa com o médico. O remédio da avó custa $9.000. Mais custos de enfermagem, totalizando $10.000 mensais. Dan diz a Jae-kyung: "Você me deu 4.000 da última vez. Agora quero 14.000 por mês. Se pagar isso, eu assino o contrato." Jae-kyung sorri e pensa: é tudo por dinheiro. Jae-kyung aceita, mas impõe uma condição. Ele se aproxima de Dan e diz: "Não importa se tenho luta ou não, nem a hora ou o lugar. Você deverá estar sempre pronto para mim." Kim-dan aceita, mesmo nervoso. Jae-kyung o empurra no chão, segura seu cabelo e ordena: "Me satisfaça agora." Kim-dan fica apavorado. Jae-kyung debocha: "Não finja que é sua primeira vez." Mas para Dan, tudo é novo e traumático, lembrando de abusos de médicos no passado. Jae-kyung perde a paciência, força a situação e avisa para ele não usar os dentes. Kim-dan mal consegue respirar. Depois, Jae-kyung diz: "É assim que quero te ver." O tempo começou. Veremos se você aguenta o que prometeu. Dan se sente péssimo. Na cena seguinte, Dan visita a avó no hospital. A enfermeira está lá. A avó pergunta de onde veio o dinheiro. "Por favor, diga que não fez empréstimos." Dan mente: "Não, vovó, consegui um emprego como fisioterapeuta particular. De um atleta nacional famoso. Eles pagam muito bem, não preciso de outro emprego." A avó e a enfermeira ficam felizes. De repente, Dan sente dor nas costas. Ele disfarça: "Não é nada, apenas dormi em uma posição ruim. Preciso ir trabalhar." Kim-dan chega à academia de Jae-kyung para seu primeiro dia oficial. O treinador apresenta: "Pessoal, este é Kim-dan, o novo fisioterapeuta do Jae-kyung." Dan se apresenta. Os outros lutadores o acham muito jovem e pequeno para o cargo. Eles duvidam de sua capacidade. Dan revela que tem 29 anos, deixando todos chocados. O treinador encerra as apresentações e manda todos voltarem ao treino. Jae-kyung treina com uma fúria brutal, como se o saco de pancadas fosse uma pessoa. Dan nota outro rapaz com dor no braço e se oferece para ajudar. Ele começa a tratar o rapaz. Logo, forma-se uma fila de lutadores querendo atenção. Jae-kyung observa de longe, visivelmente com ciúmes da atenção que Dan está dando. Jae-kyung chama Dan de forma rude. O treinador exige que ele tenha respeito. Irritado, Jae-kyung diz: "Tanto faz. Doc Dan, venha comigo." Eles vão para o chuveiro vestiário. Jae-kyung começa a tirar a camisa. Dan sugere sair dali, mas Jae-kyung o prensa contra a parede. "Eu preciso de alívio agora e você vai me ajudar", diz Jae-kyung. Dan implora: "Aqui não, tem muita gente lá fora, é arriscado." Jae-kyung o ignora e o puxa para o colo. Dan fica furioso com o desrespeito. Em um surto de coragem, Dan empurra o rosto de Jae-kyung e grita: "Eu disse espere!" Jae-kyung fica em choque com a reação. Ao perceber o que fez, Dan entra em pânico. Ele sabe que agredir um cliente é errado e começa a pedir desculpas desesperadamente, tentando se proteger. Ele espera um soco de volta, mas Jae-kyung apenas sorri e diz: "Isso não foi tão ruim. Não acredito que alguém tão leve como você me bateu. Faz tempo que ninguém me batia." Dan continua confuso e com medo. De repente, Jae-kyung coloca 2 dedos na boca de Dan e diz: "Chega de drama." Ele começa a provocá-lo ali mesmo no chuveiro. Dan implora: "Por favor, há pessoas lá fora. Por que aqui?" Jae-kyung lembra: "Você aceitou minha condição de estar disponível em qualquer lugar. E a qualquer hora.
Afinal, você está sendo pago para isso, não está? Nisso, dois lutadores entram no vestiário para tomar banho. Dan gela. Jae-kyung pergunta o que eles querem. Eles dizem que estão suados e cansados. E pedem para usar o chuveiro rapidamente, mesmo sabendo que Jae-kyung gosta de privacidade. Para o desespero de Dan, Jae-kyung permite que eles entrem. Enquanto os rapazes tomam banho ao lado, Jae-kyung continua com Dan em silêncio. Dan tenta não fazer nenhum som, o que diverte Jae-kyung. Continue assim, ele diz. Os rapazes saem e Jae-kyung solta Dan. Viu? Ninguém percebeu. Tome banho antes de ir. Na cena seguinte, o uniforme de Kim Dan chega. Ele fica muito bem nele. O treinador agradece Dan. Não achamos que alguém aguentaria o Jae-kyung. Espero que trabalhe conosco por muito tempo. O treinador convida Dan para uma festa. Eles vão ao restaurante para celebrar a chegada do novo fisioterapeuta. Dan conhece a equipe, Dae-young, o gerente Park Nam-wook e o jovem Potato. Potato se irrita com o apelido, mas o clima é descontraído. Jae-kyung não está lá. Dizem que Jae-kyung odeia festas. Dan fica aliviado por não ter que ver o rosto dele. Mas há um ritual de boas-vindas. Dan precisa virar um copo enorme de bebida. De repente, Jae-kyung aparece, surpreendendo a todos. Ele diz que só veio trazer o cartão da empresa. Ele então enche ainda mais o copo de Dan. Dan bebe tudo de uma vez. Horas depois, todos estão bêbados. Kim Dan mal consegue parar em pé. O treinador ordena que Jae-kyung o leve para casa. Mesmo irritado, Jae-kyung o carrega até o carro. Dan, bêbado, pede sorvete. Eles chegam ao endereço de Dan. Jae-kyung fica chocado com a vizinhança. Ao entrar no quarto, ele vê a miséria. O lugar é minúsculo, cheira mal e o teto vaza. Como você consegue viver em um lugar onde mal se pode ficar de pé? Ele pensa. Dan, em seu delírio, chama pela avó e diz que vai cuidar de tudo. Na manhã seguinte, Dan acorda na casa de Jae-kyung e se assusta. Jae-kyung avisa que não tocou nele. Não me aproveito de gente bêbada. Jae-kyung pergunta: como você vive naquele lugar? Não é lugar para humanos. Dan fica furioso. Ele sabe que Jae-kyung nunca entenderia a pobreza. Com lágrimas nos olhos, Dan explode. O que vai fazer? Aumentar meu salário? Minha vida não é da sua conta. Dan vai embora chorando e magoado. Jae-kyung fica confuso, mas lembra que na noite anterior, Dan não o soltava. Bêbado, Dan implorou: não me deixe sozinho, me leve com você. Foi por você ser tão carente que te trouxe aqui, pensa Jae-kyung. Até a próxima. Se você chegou até aqui, já sabe o que fazer. Curte, se inscreve e ativa o sininho. A gente se vê no próximo.